Não tem. Aquele concurso, Danilo, que eu ganhei aí não valeu de nada, tá vendo? Graças a paz, irmãos. Quem está feliz aqui essa noite? Olha para o vizinho que está do seu lado aí e diga: uau! Você é uma obra de arte de Deus. Pergunta para ele: como é que você está? Você está bem? Já conseguiu descansar, relaxar? Quem ama a palavra de Deus aqui? Então abre no livro de Marcos, Lucas capítulo 10. Fiquei ainda... Eu não ia pregar hoje, mas hoje houve uma... Igual a mulher do fluxo de sangue, uma interrupção no processo. Eu digo: Senhor, que eu geralmente estudo para me alimentar, mas eu gosto de ministrar sempre aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Não trazer uma mensagem bonita, uma mensagem extraordinária, mas a mensagem que, sabe, a verdade que é verdade para você é a verdade que você confia e aplica. Porque quando Jesus disse em João 7:37, vinde a mim todos vós, quem tem sede, vem a mim e beba, é ou não é? O problema é que a gente quer transbordar para os outros, mas não quer deixar que essa água primeiro nos mate a nossa sede, nos sacie primeiro. Porque o primeiro efeito da nova aliança, a primeira ação, é transformar você primeiro, de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é da carne para o espírito, é do espírito para a carne. Amém? E eu percebo que muita gente quer pegar a água e dar aos outros, quando elas mesmas não bebem daquilo. Só vai fluir se primeiro for verdade em você. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas conheçam a nossa doutrina, sejam transformadas por elas, mas não permitimos que essa mesma doutrina, essa mesma mensagem nos transforme. Isso é religião. E Jesus não veio para me dar uma religião. Jesus veio para me dar um relacionamento. Aleluia. Quem está animado aqui hoje? Então o pós-encontro, irmão, só recapitulando, é para as pessoas que foram para um encontro, amém? Então domingo de manhã às 9 horas estaremos aqui com o pós-encontro, e à noite celebração normal. Haverá uma celebração normal à noite, às 18, mas domingo pela manhã nós estaremos com o nosso pós-encontro. E vai ser uma manhã daquelas. O último do ano passado ficou na história. Aleluia. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga: eu amo minha sogra. Eu vou repetir de novo. Quem achou, diga: eu amo minha sogra. Eita, é porque ela está na salinha, né? Irmãos, agora vocês vão entender por quê. Porque Tiana ama tanto a sogra dela. Fica de pé, por favor, não. Olha para ali, Jana, olha o braço do homem. Por isso que fizeram um vídeo dele lá na casa dele com ela, ele carregando ela com o braço só, irmão. Eu disse: uau, tinha que ser apaixonado pela sogra, desse jeito. Lucas capítulo 10, 38, não sei porque eu quero falar Marcos 10. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e Maria, sua irmã, ficou sentada aos seus pés. Eu estou lendo na Oliver Tree, ela falou uma palavra meio estranha aqui, então vou para cá. Maria, sua irmã, ficou sentada, diga comigo, sentada, aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra ou aquilo que ele ensinava. Versículo 40. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, disse-lhes ou inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhes, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor, disse Jesus. Respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas,
Entretanto, só uma é necessária. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu quero ler nessa versão. Todavia, uma só, aqui é causa, mas é coisa. Uma só coisa é necessária. Diga, só uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre descanso de Deus. Nós vivemos em um mundo totalmente acelerado por fora. Vivemos em uma geração micro-ondas, tudo é para ontem. E sabe, irmãos, a vida nos puxa para uma vida ativa, uma vida sem descanso. Mas o descanso é o plano original de Deus. Diga assim, o maior nível de fé é viver em descanso. E descanso não é uma vida sem atividade. Não é inatividade, não é sentar numa rede, deitar em uma cama ou sentar em uma cadeira. Na verdade, o descanso é uma vida dirigida pelo Espírito. Ou uma vida que você vive através da inclinação do Espírito Santo dentro de você. Você vai ser guiado pelas direções do Espírito Santo. Amém? Diga assim, uma vida vivida de dentro para fora. De novo, uma vida vivida de dentro para fora. O problema da geração atual é que as pessoas vivem muito baseados na aparência. As pessoas estão tentando viver a vida do lado externo, sem entender que a verdadeira vida se vive por dentro. É por isso que a religião, a lei mosaica, ela só poderia trabalhar com aquelas regras no lado externo do homem. O medo pode produzir no ser humano a mudança de comportamento por um determinado tempo, mas não produz uma mudança. Por quê? Porque nada externo pode te mudar, pode te influenciar. É por isso que a obra da nova aliança é trabalhar em você de dentro para fora. Só que aqui é uma passagem bem conhecida de todos. Jesus vai para a casa de Marta e quando chega lá, Maria senta, uma posição de descanso. Maria estava sentada, diga, sentada. Espiritualmente, a Bíblia diz que nós já fomos assentados com Cristo. A nossa posição original não é tentar fazer coisas para agradar a Deus, é entender que aquilo que Jesus fez agradou a Deus e agora nós já fomos colocados em um lugar de vitória. Nós não vamos para a vitória, nós já estamos na vitória. O trabalho do diabo não é impedir que você vá para o céu, é impedir que você tenha uma vida vitoriosa aqui na terra. E é por isso que ele trabalha com religião. Ele sempre vai trabalhar com algo do lado de fora, naquilo que diz respeito aos sentidos físicos. Mas Deus sempre vai usar algo dentro de nós. Algo não, uma pessoa, o nome dele é Espírito Santo. Amém? E o que me chama a atenção é que Jesus disse assim, Marta ficou indignada, porque Maria, vendo que Jesus estava na sua casa, o costume do padrão terreno, do padrão humano, é quando você tem uma visita, você tem que servir essa visita, sim ou não? Sim, mas deixa eu te dizer, Deus não nos guia baseado em padrões naturais. Quando você começa a ouvir o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, nem sempre as direções do Espírito Santo vão concordar com algo no natural. Na verdade, a vida vivida por dentro, ou a vida vivida pela nova aliança, é uma desconstrução do padrão humano e terreno. É por isso que você nasce de novo e precisa renovar sua mente agora com a palavra de Deus. Por quê? Porque você está dentro de um reino, faz parte de um reino, mas pode estar com a mente contrária a esse reino. Hoje uma pessoa mandou um vídeo para mim e ele achava que esse vídeo era lindo porque um arqueólogo estava respondendo uma resposta de Celso Portiolli sobre uma criança que o avô estava morrendo com câncer e ela sonhou com o avô sendo curado. E ela disse... Antes disso ela orou a Deus, pedindo para o avô ser curado. E de repente ela tem aquele sonho e ela diz ao avô dela, eu sonhei com você sendo curado. E ele foi ao médico. Quando chegou lá o médico disse, olha, eu não vou nem fazer exames. Já foi diagnosticado e você já está no estágio terminal. Ele disse, mas doutor, faça de novo. Minha netinha sonhou comigo sendo curado e eu estou sentindo algo no meu coração e eu vou fazer isso. E quando ele fez, ele viu que estava curado e realmente se tratava de um milagre. E a pergunta do Celso Portiolli, esse pastor, foi, por que algumas pessoas são curadas? Porque algumas pessoas merecem a cura e outras não. Toda resposta já está ligada à pergunta, o merecer. Nós vivemos em um padrão que é meritocrata. Você já cresce no mundo baseado nesse padrão. Por exemplo,
Os pais sempre, de forma humana, natural, vai dar um presente a uma criança que tira 3 em matemática ou a que tira 10. Então, sem perceber, até a nossa forma de criar nossos filhos é baseada em um padrão humano e terreno. E não baseado na verdade. E é por isso que quando o reino de Deus chega, ele choca tudo. Porque é o oposto de tudo isso. Você agora, o que é graça de Deus? É Deus te dando uma benevolência que você não merece. É por isso que graça não é misericórdia. Misericórdia é Deus não atribuindo a você a punição que você merece. Mas graça é Deus atribuir a você, ou dar a você, uma benevolência que você não merece. E de repente, quando aquele amigo mandou o vídeo, achando que eu ia elogiar, na hora veio inspiração, eu estava orando em línguas, adorando ao Senhor, comunhão com o Senhor. Eu virei para ele e disse, o problema do Brasil e do mundo é ter uma visão de Deus sem ser bíblica. O problema é quando a gente não tem resposta para algo, a gente tenta criar teologias. Tenta criar ideias que não é a verdade do que Deus diz. Nós temos que ter uma visão correta e clara sobre quem Deus é, mas baseado em sua palavra e baseado na pessoa de Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus, amém? O motivo pelo qual alguns são curados e outros não tem nada a ver com merecimento. Ou Deus agraciar mais um e menos o outro, não tem nada a ver com isso. Porque na Bíblia, em Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus curou a todos que estavam lá. E houve episódios de pessoas que não foram curadas, não por causa de algo transitório, mas porque a Bíblia diz que eles não creram. Marcos capítulo 6. Jesus não pôde curar. A Bíblia não diz que ele não quis, a Bíblia diz que ele não pôde, é diferente. A vontade de Deus é essa. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2 e 4, que a vontade de Deus é que toda a humanidade seja, e todos chegam ao pleno conhecimento mas Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Deus não vai forçar nem obrigar ninguém a ser salvo. Ele vai demonstrar o seu amor e vai revelar a você o quanto ele é apaixonado e ama você. E o amor de Deus não vai só te achar, te encontrar, te transformar, vai mudar a sua vida de forma radical. Porque quando o amor de Deus entra em nosso mundo interior, ele começa a transformar também o nosso mundo externo. Só que o problema é que as pessoas, sem uma base bíblica, e aí onde nasce todos os pontos teológicos e doutrinários errados. As pessoas estão tentando dar explicação para aquilo que não se explica. Então eles vão fazer o quê? Criar uma teologia. Quando Jesus em Marcos 9 cura o garoto que era lunático, que tinha um demônio, e ele tinha uma doença, a Bíblia diz que os discípulos tentaram expulsar. E por não conseguir expulsar, já foram para Jesus perguntar o porquê não estavam conseguindo. Jesus resolve logo o problema. Jesus não deixa brecha para criarmos teologias baseadas naquilo que não existe. Irmãos, eu estou bem quando eu não sei. Nem sempre a gente vai saber tudo. Uma coisa a gente tem que ficar e guardar o nosso coração, ou firmar as estacas do nosso entendimento. Deus é bom. Ele me ama. Até naquilo que eu não entendo, que eu não sei, eu só sei de uma coisa: meu Deus é bom e Ele me ama, Ele só tem o melhor para mim. Então aqui fala do descanso, porque enquanto uma está inquieta tentando servir Jesus, e até para servir Jesus ou servir a Deus, você precisa ser servido por Ele primeiro. O nosso problema em servir na igreja ou alguém está na verdade em não servirmos do ponto de partida. O nosso ponto de partida é a linha de chegada de Jesus. Nós começamos de uma obra terminada. E quando nós tentamos viver no lugar que nós já estamos, nós caímos para os nossos esforços. Quando você tenta sentar em uma cadeira pela qual você já está sentada, você vai viver uma vida de esforço, porque você está tentando ser o que já é. Agora, o que eu quero ilustrar aqui é que num mundo agitado, num mundo onde todo mundo está apressado, correndo de um lado para o outro, aqui esse texto traz verdades para o nosso coração. Primeiro, nós temos uma geração Marta, de pessoas inquietas, de pessoas tentando trabalhar, tentando merecer, tentando agradar a Deus a todo custo. Só que essas pessoas estão tentando agradar a Deus nas suas obras. E hoje a gente vai aprender a viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Maria pegou a melhor parte, só que Jesus disse assim: Marta, Marta, eu vejo você muito inquieta. Você anda inquieta com muitas coisas. A palavra inquieta aqui vem da palavra perispal, que é a mesma palavra merinal, para Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis inquietos por coisa alguma. A palavra perispal significa uma mente levada em todas as direções ao mesmo tempo. O trabalho do diabo é agir na sua mente, fazer você ficar inquieto, estressado. Porque, irmãos, deixa eu te dizer, se o galho está ligado à videira, qual o trabalho dele?
Hã? Repete de novo, irmã. Diga assim: a vida da nova aliança está baseada em receber de Jesus. Fé não é o que eu tenho que fazer. Fé é receber dele para. Só que aqui está uma chave. Maria senta. E a palavra sentada aqui fala da nossa posição de descanso. Jesus já nos colocou no sábado. Já nos colocou no descanso. E podemos viver a vida a partir desse lugar. Só que muitos estão como Martas, trabalhando por aquilo que não precisam trabalhar, se esforçando em suas obras, só estão fadigadas, cansadas, porque a religião cansa, meu irmão. Amém? E o que me chama a atenção aqui é que Jesus disse uma coisa para essa mulher: Marta, Marta, só uma coisa é... Vocês estão aqui? Só uma coisa é... Diga assim: toda a vida flui desse lugar de descanso em Jesus. Irmão, se o diabo sabe que toda a nossa frutificação sai desse lugar, que área ele vai tentar atacar? Ele não está atacando você para roubar o seu milagre. Ele está atacando para roubar a palavra que Deus te deu. Não é sobre as coisas externas. É sobre aquilo que Deus falou com você. Amém? Só que se Jesus dissesse assim: ei, você tem 10 coisas para guardar, não seria mais difícil? Mas ele disse que quantas era para a gente fazer? Por que a coisa mais fácil a gente não faz? Se eu desse agora uma lista de deveres para você cumprir, você não ia conseguir gravar nem 5. Mas se ele disse que é uma só é mais fácil de memorizar, sim ou não? Sim ou não? Responde, rapaz. Sim ou não? Então, irmãos, veja só. Se é uma coisa simples e prática, por que as pessoas não vão para esse lugar e não praticam isso? Porque elas não têm revelação do que Jesus estava falando. Jesus não mandou a gente fazer uma lista de coisas. Baseado na lei mosaica, eram 10 mandamentos que viraram 613. Porque é 603 mais 10 dos 10 mandamentos. E agora? Ninguém consegue viver uma vida baseada em regras. É por isso que Jesus nos ensina a viver a vida pelo plano original, de onde a vida procede. Toda a frutificação e toda a vida vem desse lugar, de estar em comunhão com Jesus. Só uma coisa é necessária, mas as pessoas estão fazendo todas as outras. Deixa eu te dizer, tudo que você vai fazer depende desse lugar. Depende desse entendimento. Isso aqui afeta teu relacionamento conjugal, afeta a tua comunhão com Deus, afeta a tua maneira de servir na igreja, afeta todas as outras áreas. Mas as pessoas buscam viver todas as outras áreas, menos a necessária. Ele disse que era 20 coisas necessárias? Não, só uma. E por que a gente não pratica? Porque soa simples. A gente quer algo difícil para poder praticar. Na verdade, você quer algo confuso para não entender nada e não fazer nada. Mas se todos os dias começássemos a andar nessa verdade, de sentar aos pés dele para receber da sua palavra, meditar e se alimentar dele. Abre tua Bíblia no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 de Pedro 1 e 13, vamos lá. Aleluia. Toda a vida vem desse lugar, irmãos. A nossa posição vem antes. A gente precisa estar estabelecido nesse lugar de entendimento da nossa posição em Cristo. Porque o que eu percebo hoje é que o inimigo fará você trabalhar para receber sua cura, quando na verdade você já está curado, você já está no lugar da cura. E porque eu sou curado, eu me movo em cura. Porque eu sou vitorioso, eu me movo em vitória. Quem está entendendo isso? Eu não tenho que fazer coisas para agradar a Deus. Eu preciso ficar na minha posição de descanso, que não é uma inatividade do lado de fora. Amém? Porque muita gente... Irmão, deixa eu te dizer, você pode estar deitado em uma cama e mesmo assim não descansar. Espera aí, eu vou chegar lá. Sendo assim, eu quero ler na minha versão. Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Portanto, cingindo o lombo do vosso...
Aqui, lombo fala da parte frutífera. Quando observamos o lombo no corpo humano, fala do quadril, da parte de reprodução do ser humano. Mas aqui está falando da parte da mente, da alma, da nossa parte das emoções. Cingindo o lombo do vosso entendimento, da parte onde flui todas as nossas emoções. O que é que Pedro está dizendo? Olha, cinjam o lombo do vosso entendimento, porque nós vivemos ataques todos os dias em nossas almas. Há uma guerra de informação todos os dias. Você acorda de manhã e já vem notícias ruins. Todos os dias haverá um bombardeio na sua mente para tirar você desse lugar de descanso, que na verdade não é inatividade. Você produz muito mais descansando em Deus do que quando você está com a mente voltada em toda direção. Imagina alguém tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Consegue fazer alguma coisa? Não. Você não consegue focar naquilo que é para ser realizado quando você está inquieto. É por isso que Deus não quer você preocupado. Na verdade, preocupação é tentar controlar aquilo que não se controla. É o cérebro humano funcionando sem a graça de Deus. E você não nasceu para funcionar sem Deus. O diabo quer que você use o seu braço. É por isso que a gente vê muitos galhos na nova aliança estressados. Por quê? Porque Jesus é a videira e eu sou o galho. Ele produz os frutos em mim. O galho é o meu pela qual o fruto sai, mas eu não posso produzir em mim mesmo. Ele disse em João: sem mim nada podeis. Então quem pega a melhor parte? Você precisa entender que você nasceu de novo. Quem está comigo? O seu eu real está pronto, ele nasceu de novo. E porque mesmo nascendo de novo, tendo a natureza de Deus, algumas pessoas ainda querem pecar. Porque há uma diferença entre pecado e pecar. E eu vou deixar esse assunto para a semana que vem, tá? Para entrar nele eu vou precisar de fundamentos e eu vou mostrar a você a diferença entre pecado como estado e pecado, ações do pecado. Quem está entendendo isso? Há uma diferença enorme. Nós nascemos de novo, nosso estado, hamartia, natureza, morreu. O nosso velho homem, nós agora temos uma nova natureza. Levante sua mão direita para cima e diga: eu não mudei de religião. Eu não mudei de igreja. Eu mudei de natureza. Diga: agora eu fui feito justo. A mesma imagem de Jesus. Diga: quando Deus olha para mim, Ele não me vê na carne, Ele me vê na verdadeira realidade. Eu estou em Cristo Jesus, perfeito aos seus olhos, justificado, perdoado, amado, santo. Essa é a minha posição. Quem está comigo? Amém? Digo: meu estado mudou. Agora eu ainda tenho ações pecaminosas. Por quê? Porque o velho homem deixou vestígios. Um velho software. E sabe qual é o problema da igreja? É esse texto aqui, ó. Cingivo o lombo do vosso entendimento. Porque sede sóbrios. Sede sóbrios aqui é ficar alerta. Primeiro, é a força criativa, lombos. Entendimento é pensamento profundo. Faculdade da mente ou disposição. Pensar bem. Poder do pensamento. Terceiro, olha o que ele diz. Sede sóbrios e esperai inteiramente. A palavra inteiro aqui é um advérbio. Sem hesitar até o fim. Não sair desse lugar. Ficar nisso até o fim. Não desistir por nada. E olha que coisa tremenda. Esperai inteiramente na graça. Esperar onde? Esperar onde? Esperar onde? Que vos está sendo trazida. De que forma? Pelas minhas obras. Através de quê? Através de quê? Está escrito aí, através de que a graça vem para mim. Aqui é ofereceu. Mas no texto original vos está sendo trazido. O verbo trazer aí, ele não está na voz ativa, está na voz passiva. O sujeito sofre a ação e não faz a ação. Meu Deus, como é que isso funciona? Sabe, meu trabalho da nova aliança não é lutar, é descansar no amor de Deus e me alimentar desse amor. Me alimentar da sua palavra. Enquanto eu estou em comunhão com Ele, me alimentando dele como Maria, o que é que acontece? Há um agir do Espírito. Há uma ação do Espírito Santo trabalhando em mim como? Trazendo esta graça. Quanto mais revelação de Jesus, mais graça vai operar. Por quê?
Porque quando eu for para uma vaga de emprego, eu não vou confiando em minhas habilidades, em meus cursos e currículos. Eu vou como Esther. Há um favor sobrenatural sobre a minha vida. Haverá uma consciência maior do que Jesus fez. Então você não olha para você se checando, você olha para Ele. A religião sempre vai te dizer o que se deve fazer. Sempre vai trabalhar em seus esforços. E aí você vai ver uma geração cansada. Porque é como Marta. E não há, sabe, irmãos, eu entendo que esse lado de querer agradar a Deus, não há maldade. O desejo do coração dessas pessoas, tentando agradar a Deus a todo custo com seus esforços, é tentar, sabe, de certa forma, com o coração puro, honrar o Senhor, agradar a Deus. Mas os meios ou o sistema que eles estão usando só vão levar eles a viver uma vida frustrada, cansada e fadigada. Porque a religião não só exclui, mas ela também traz fardos pesados. Ela coloca cabrechos, ela atrofia a vida espiritual, porque ela anula a vida do espírito. O que a lei faz é anular a vida do espírito, porque ela aguça a carne humana. Então, como alguém pode dizer que pregando a graça as pessoas vão viver pecando, se a graça vai ativar a vida no espírito? Pelo contrário, quanto mais ouvir de Jesus, mais revelação de Jesus, mais graça. Irmãos, qual o esforço humano você está fazendo aqui para receber dessa graça? Meu Deus do céu. Qual o esforço humano você faz aqui? Não. A Bíblia diz que quanto mais revelação de Jesus, mais graça está sendo trazida. Aí você diz, sua mente humana não consegue captar. Por quê? Porque na sua mente humana tem um padrão terreno, chamado meritocracia. Tudo que você fez de forma humana, fez para tentar obter algo em troca. Por isso que quando você trabalha numa empresa, o seu salário não é herança, é o pagamento de uma dívida. Você tirava 5, seus pais nunca disseram, uau, que menino inteligente. Então nós crescemos assim. Se você começar a faltar no seu trabalho, você vai ser demitido. Esse é o sistema do padrão humano. Só que agora, o padrão do reino de Deus é totalmente o oposto disso. E é por isso que eu posso estar nascido de novo, ser tudo isso que Deus vê em mim, mas eu não me vejo por causa de um padrão terreno, que precisa ser o quê? De arrependimento ou de metanoia. Porque arrependimento não é aquilo que as pessoas ensinam. Arrependimento é mudança de mente. Se não houver arrependimento, você não tem como viver a vida plena. Porque o arrependimento vai fazer com que sua mente acesse o que seu espírito já é. Eu não vou entrar nisso hoje, eu vou deixar para outro dia, amém? Então vamos lá. Agora 2 de Pedro capítulo 1. Vai lá. Versículo 2 e 3. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Uma coisa só é necessária, diga assim, sentar aos pés de Jesus. Aí você fica tentando mudar o marido, tentando mudar a esposa, tentando fazer coisas na igreja, eu vou agradar a Deus, essa situação vai mudar, eu vou jejuar. Irmão, o jejum é algo maravilhoso. A oração também. Mas quando eu uso minhas obras através disso, eu só vou me ver frustrado e cansado. Porque o jejum não muda Deus, a oração não muda Deus. Eu conheço um monte de gente que está cansada de religião, mas hoje Jesus vai lançar um convite para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Você tentou mudar alguém e se frustrou, porque carne não muda carne. Você não muda algo natural com algo natural, você muda algo natural com aquilo que criou o natural, o espiritual. Por isso que o evangelho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Jesus não veio para me dar uma religião, Ele veio para me dar um relacionamento com o Pai. Vamos lá, irmãos. Agora 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau! Como é que você nunca vai viver paz plena enquanto não entender a graça de Deus? Porque graça e paz é multiplicado no conhecimento de Jesus e de Deus. Quanto mais revelação sobre Deus, sobre Jesus, mais paz e mais graça. Então tem situações que o que você está precisando, na verdade, não é dinheiro, é de mais graça.
E quanto mais eu tenho revelação de quem Deus é, mais Deus vai se tornando forte no meu interior. E meu mundo externo não passa a dominar a minha vida. Você vai viver a vida pela verdadeira verdade. Fé é viver a vida pela verdadeira realidade. É enxergar os fatos através da perspectiva divina. Isso é fé. Amém? E a fé não nega os fatos naturais. Ela nega a posição de influência desses fatos sobre a sua vida. Por quê? Porque existe uma outra realidade. Então vamos lá. Eu vou à igreja de domingo a domingo, mas não busco estar com Jesus em comunhão com Ele. Porque as pessoas acham que isso é impraticável, e não é. A gente tem uma tendência de pegar fórmulas que os pregadores nos dão, ao invés de ter uma comunhão, é muito mais fácil. Porque essa mulher de Deus que você admira, esse homem de Deus, tiveram que ter comunhão com Deus, para ser quem eles são. Só que a direção do Espírito Santo é adaptada para cada um. A direção que foi para a pastora Janaína não é a mesma que vem para mim. Por quê? Porque a forma dela viver, o ambiente que ela está é um e o que eu estou é outro. Então se ela dá o testemunho, isso enriquece minha fé de que forma? Me inspirando a permanecer crendo em Jesus. Mas não posso transformar aquilo que ela falou em fórmula. Por quê? Porque para ela o Espírito Santo guiou dessa maneira, mas para mim não vai ser a mesma, não vai funcionar. E aí a irmã que o marido bebe, fica em casa, ela vai esperar ele beber, e ela está lá porque Deus deu uma palavra, fica, ela fica. A outra vai ser outra palavra, olha, sai, porque talvez saindo ele vai acordar. Então a gente não tem como pôr uma fórmula nessa vida, que é vivida pelo Espírito. Aí vem uma irmã, dá um testemunho na igreja, eu aguentei, apanhei, fui espancado. E aí vem outra e diz, está vendo, a irmã aguentou, é o que eu vou fazer o que a irmã fez. Não, você tem que fazer o que o Espírito Santo está dizendo. É por isso que na nova aliança não se trata do que é certo ou errado. Se trata de ouvir o Espírito. Ah, Gleice, isso é impraticável. Eu sou um bebê na fé, deixa eu te dizer. Deus sabia o que estava fazendo quando realizou uma nova aliança. E Ele te acessa no lugar que você está. Eu estou só colocando um fundamento para a gente chegar lá. Então vamos lá. Aí ele diz aqui no versículo 3. Visto com seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e a piedade pelo pleno. Ele vai dar ou já deu? O verbo dar aqui está no passado, no presente ou no futuro? Significa que já é uma verdade para nós, amém? Só que como é que isso se manifesta em nós? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. E então conhecer Jesus. Você pensa que evangelho é um kit de sobrevivência para ir para o céu? Evangelho é muito mais do que isso. É uma resposta para uma nova vida. João 17, versículo 3, vai, por favor. Vamos entender algo aqui? João 17, versículo 3. Então, evangelho não é kit de sobrevivência. Tem gente que está esperando ir para o céu para viver de forma vitoriosa. Acho que meu retorno está. Que você nasceu de novo, você virou um céu aberto na terra. Tem gente que diz, o irmão ora, o céu se abre. Não, eu já sou um céu aberto. Deus habita em mim, para onde eu vou ele vai. Irmão, você não entendeu isso ainda? Vida eterna não é para quando chegar no céu, é conhecer Ele, meu Deus, porque a vida vem dEle. Então o fluxo da vida vem de estar em comunhão com Jesus. O trabalho do diabo é pegar esse galho que está ligado à videira e desconectar quando? Quando eu tento resolver sozinho. Quando eu tento viver a vida pelos meus esforços. Quando eu tento viver da minha maneira. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, Jesus, você não é suficiente. As minhas obras são melhores. Mas o lugar que eu vou viver é um lugar de frustração, peso, fardo e sofrimento. Por quê? Porque se eu pudesse mudar as circunstâncias, eu não precisaria de Deus. Mas isso muitas vezes é vivido por falta de revelação do que é a nova aliança. Mas agora eu tenho um ajudador. Ajudador, ele não fará tudo por mim. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Oh, glória a Deus. Eu quero ler na versão a mensagem. Mateus 11, verso 28. Olha que coisa linda na versão a mensagem.
Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Vocês que estão cansados, enfastiados de religião, venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Só há uma forma de descansar verdadeiramente: confiando naquele que criou você. Pare de depender de você mesmo para viver a sua vida. Pare de tentar controlar os resultados. Fé não é controlar os resultados. Fé é confiar naquele que está controlando você. Então vamos lá. Olha o que ele diz: caminhem e trabalhem comigo. Eu vou ensinar vocês a ter descanso verdadeiro. Observem como eu faço. Aprendam. Essa é a parte que eu gosto. Aprendam dos ritmos livres da graça. Meu Deus. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Vou ler nessa versão: vinde a mim, todos os que estão cansados e... Jesus tinha sido rejeitado pelo seu povo em Mateus 11. E ao invés de ficar frustrado, porque quando você sabe quem você é, circunstâncias não determinam como você vive. Ele passa por um período de rejeição. E agora, quando ele é rejeitado, a Bíblia diz que ele leva as mãos aos céus e começa a adorar o Pai. Depois ele fica analisando as pessoas indo e voltando em Israel. É a geração de hoje. Irmão, se Jesus chegasse numa igreja nossa hoje, ele ia ficar escandalizado. Ele ia olhar para nós e ia dizer: para que tudo isso? Para que toda essa atividade religiosa? Para que tantos cultos? Para que tantas coisas? Ele ia dizer: é necessário isso mesmo. Talvez ele ia pegar toda a igreja e ia dizer o que disse a Marta: só uma coisa é necessária. Não é sobre atos religiosos, é sobre viver a vida pela verdadeira vida. Diga assim: evangelho não é religião. Evangelho não é mudança de comportamento. Diga: evangelho é relacionamento e comunhão com Ele. Vinde a mim. Você está cansado, por quê? Porque a religião põe peso, fardo. E agora Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar você. Como? A gente não entende como Ele faz você descansar. Eu só sei de uma coisa: você chega, se acorda, ou durante a semana você está perturbado, passando pelo que for, e quando você vem a uma celebração para ouvir a palavra, quando está em comunhão com Jesus, de repente, no descanso, em comunhão com Ele, sem perceber, Ele vai tirando de você esses pesos. Ele não diz, a gente não sabe como é que Ele faz isso, eu só sei que Ele faz. É impossível você estar com Ele e Ele não te mudar, irmãos. Quanto mais comunhão, mais leve você fica. E essa coisa que esses grandes pregadores vivem, você pode viver porque você tem Ele. Porque as pessoas ficam olhando para o pregador e dizem: uau, eu queria que ser isso e ter aquilo. Isso não é inacessível. Agora, eu estou falando aqui de comunhão, chamada diferente. Eu não tenho como desejar o chamado do outro, porque é a multiforme graça de Deus. Você acha que não é tão necessário, porque talvez não esteja fazendo o que aquele pastor que está pregando nas cruzadas está. Mas deixa eu te dizer, todo o corpo é necessário. Se arrancar um dedo do pé, meu irmão, faz falta. Então seja qual for a área que Deus te chamou, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, fica bem. Porque sucesso não é fazer grandes coisas, é fazer aquilo que Deus chamou para fazer. João Batista não construiu prédio, templos, não fez nada disso. E Jesus chamou seus discípulos e disse: nascido de carne, não há ninguém maior do que João. Por quê? Porque o que João fez foi revelar o Filho. Todo o trabalho que eu vou fazer para Deus, se não revelar Jesus, é obra humana. Porque muitas vezes o que eu estou fazendo para Deus só revela a mim mesmo. Eu estou querendo posição, destaque, ser aceito, carência afetiva. E aí eu estou fazendo coisas diferentes. Quando eu entendo quem Ele é. Perguntaram para João: ei João, aquele que você batizou, está batizando. João disse: ei, importa que Ele cresça e que eu diminua. Não é sobre mim, é tudo sobre Ele, meu irmão. É por isso que muitos não querem que a graça seja pregada, porque ela acaba com isso dentro da igreja. Ninguém vai poder dizer: o meu jejum, a minha oração, a minha liderança fez a Somos a Graça ser o que ela é. A Somos a Graça é o que é por causa de Jesus.
Porque, irmãos, eu não tenho como pastorear todos vocês, cuidar de todos vocês, mas o Espírito Santo está em todos, cuidando de todos, dando direção a todos ao mesmo tempo, meu Deus do céu. De forma única, adaptada, sabe, para cada momento, para cada situação. Eu amo o Evangelho. E eu não quero que você dependa de mim, eu quero que você dependa de Jesus. O papel do pastor é alimentar e apacentar, e não guiar. Quem guia é Jesus e o Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? E oprimidos eu vos aliviarei, versículo 29. Eu nem comecei a base, irmão. Vai, 29. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, e encontrareis, diga assim, descanso. É o plano original de Deus para as vossas almas. Você já está nesse lugar, porém tua alma está inquieta como Marta. Quando Deus criou o homem, todos os dias sempre veio uma palavra dizendo assim: foi a tarde e amanhã do dia seguinte. Mas no sétimo não houve mais isso. Por quê? Porque o sétimo foi o dia do descanso. Deus não disse foi a tarde e amanhã, e foi amanhã e a tarde do dia. Por que Deus não disse isso? Porque o descanso não tem fim. Aos olhos de Deus, Deus criou o homem e o mundo para viver a partir desse dia. Deus quer que você comece na segunda entendendo que já é o descanso. Você não precisa esperar por uma sexta ou por um sábado. Você pode viver toda a vida baseada nesse lugar de descanso, recebendo da seiva da videira que é Jesus e vivendo a vida a partir dele, não através de obras religiosas. Se Jesus visitasse nossas igrejas, ficaria escandalizado, porque o entretenimento tomou o lugar do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, vai lá. Vou mudar completamente aqui, vai. Sabe, irmãos, a vida de descanso é a vida que Deus tem para nós. E muitas vezes a gente não entende o descanso, mas existem figuras na Bíblia que apontam para o descanso. E uma delas é o templo. A Bíblia diz que nós somos templos de Deus. Quem está comigo? 1 Coríntios 6 e 19. Nós somos templos de Deus. Deus habita em você. É por isso que nós não oramos para se aproximar de Deus. Imagina eu orar para ir para um lugar, para me aproximar de alguém que já habita em mim. Então por que eu oro? Porque Ele habita em mim, agora eu posso orar. Eu oro justamente para cada vez mais estar consciente da presença dEle em mim. Porque Ele habita em mim, agora eu posso orar e posso ser ouvido. Você não precisa levar suas ofertas para o templo, para o sacerdote e o sumo apresentar. Você, de onde estiver, Ele habita em você e está em você. Amém? Só que o templo tinha três partes: o átrio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quem está comigo? E o primeiro era o pátio, né, externo. E nesse pátio externo tinha sempre muita movimentação, sempre muita atividade, porque as pessoas estavam do lado de fora, indo e voltando, que isso representa a nossa vida do lado de fora, nossos trabalhos, a nossa vida em família, cuidando dos nossos filhos, dos nossos lares, afazeres, da vida em si cotidiana. Mostra o lado de fora, o externo, o átrio externo, o pátio externo. Só que existe o lugar santo. Amém? Enquanto as pessoas estavam se movimentando no pátio externo, os sacerdotes estavam fazendo sacrifícios e oração. E o que é interessante é que no lugar santo era silencioso, porque o lugar santo representa nossas almas. E no lugar santo ficava a menorá, que representa a lâmpada do Senhor, ou a luz que vem do Senhor. E o que é que isso significa para nossas almas? Isso fala de uma imagem de como devem ser nossas mentes, tranquilas e iluminadas pela palavra de Deus. Deus não quer você com a mente agitada, amém? E também tinha um lugar santíssimo, que é onde ficava a presença de Deus, que fala do nosso espírito, que é de onde vem a nossa fonte de poder. Quem está comigo? Então, o templo fala de descanso. Muitas vezes na Bíblia era falado sobre um tempo para descansar, como o sábado. Na lei mosaica, Deus instruiu o sábado para descansar o povo de Israel de forma física, porque aquilo é uma tipologia, uma sombra do que aconteceu em Cristo, falando da nova realidade agora em Cristo Jesus, que o sábado não é mais um dia, uma pessoa. Por ter Jesus eu descanso em todos os dias da minha vida. Eu não preciso me estressar, lutar, trabalhar,
Eu estou falando para obter salvação, para obter resultados diante de Deus, amém? Eu preciso confiar e descansar que a pessoa que Deus enviou para mim é suficiente o que Ele fez para me prover, para me curar, para me libertar, para me fazer viver uma vida vitoriosa. Quem está comigo? Então, irmãos, eu tenho uma pessoa, diga, eu não tenho um dia. Vocês estão aqui? Diga, eu não tenho um dia. Eu tenho uma pessoa. E por causa dessa pessoa, chamada Jesus, em meio ao caos, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho descanso, eu tenho direção, eu tenho provisão, eu tenho, sabe, tudo o que eu preciso para viver uma vida vitoriosa. Então eu não estou tentando viver vitoriosamente. Mas o diabo vai trabalhar e vai dizer a você: ei, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser como Ele. Ele vai tentar distorcer a verdade e o caráter de Deus. A imagem de Deus e sua palavra é onde Ele trabalha para roubar a nossa fé. A história não mudou, é a mesma hoje. São os dois aspectos que Ele vai trabalhar em nossa vida. Só que agora eu entendo quem Deus é e quem eu sou, e a vida vitoriosa vem desse lugar, amém? E o poder do diabo não está em poder, porque deram poder demais ao diabo, autoridade demais. Se o diabo tivesse tanto poder como algumas pessoas dizem, ele entraria num mamute ou num elefante ou numa zebra, botaria o casco na cabeça de Adão e diria: ou você come ou você morre. Por que ele não fez isso? Ele usou sugestão. Todos os dias haverão pensamentos em sua mente para tirar você desse lugar de confiança em Deus. Não é tirar a vitória, é tirar você do lugar de vitória. Fazer você viver uma vida baseada em seus esforços. Trabalhar para conquistar o que já foi conquistado, ao invés de ter comunhão e se alimentar. Nós não lutamos com escudos e espadas, lutamos se alimentando da palavra de Deus. É um deleite diante de problemas. Nós temos o privilégio e o deleite diante de problemas. Meu Deus do céu. O problema é o conhecimento dos sentidos, mas vamos lá. Gálatas 5,16, quem está comigo? Aleluia. Quem ama Jesus aqui? Então a religião vai dizer: seja santo. Se você comer, vai ser como Deus. Ô irmãos, eu queria gritar bem alto hoje para o diabo ouvir. Levanta sua mão direita para cima e diga: eu não preciso tentar vencer no dia que eu dei minha vida a Jesus. Eu já estou em um lugar de vitória. E da vitória eu me movo. Eu já fui curado. Eu já sou abençoado. Eu já sou próspero, eu já tenho paz. O que eu preciso agora é o quê? É revelação de Jesus para que essa graça que já é nossa se manifeste cada vez mais. Esse entendimento. Baixar o download, irmãos. Você veio para um culto hoje, não foi para cultuar, você veio para baixar o download. Mas Gleice, eu não consigo acessar, é por causa da sua mentalidade. É como um celular que está pedindo backup ou atualização. Eu vim hoje baixar uma atualização. Arrependimento, metanoia. Mudar minha mente para o padrão correto, que é a palavra de Deus. Irmão, se eu não renovar minha mente com a palavra da vida, a razão vai assumir o controle. E aqui está o problema com relação à fé. Porque transformaram a fé em uma obra. E fé é fruto do Espírito. Por isso que a palavra epistes ali no grego fala da fidelidade de Deus. Por isso que um dos frutos do Espírito para a fé é fidelidade. Porque a fé está ligada à fidelidade de Deus e não à minha. Meu Deus do céu. Tem alguém comigo aqui hoje? Você hoje vai abrir mão dos seus esforços, vai começar a descansar no Senhor. O fluxo da vida vem desse lugar. Então vamos lá. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai e não cumprireis as concupiscências da... Quem vem primeiro? Andar no Espírito ou não cumprir as concupiscências da carne? Primeiro vem andar na carne. Nosso dever primeiro é andar no Espírito, irmãos. Amém? A primeira parte é andar no Espírito. Então as pessoas estão tentando não cumprir as concupiscências da carne através da carne, de seus esforços, e não conseguem. Nunca vão conseguir. E é por isso que Deus deu a nova aliança, e a pregação da nova aliança está baseada na graça de Deus. Por quê? Porque a graça coloca a tua vida no governo do Espírito Santo e não de suas obras. Hoje você vai abrir mão de suas obras, porque o que é lei mosaica é o homem tentando, através de sua obediência e suas obras, agradar a Deus para receber algo de Deus. E o que é a graça de Deus?
é o homem recebendo de Deus através da obediência de Jesus e da obra de Jesus. Qual é o mais fácil? Uma vida cheia de regras? Ou uma vida vivida por dentro? Porque eu tento mudar porque veja só, o problema é o velho homem morreu, não tem mais velho homem, amém? Diga, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação em Cristo. Se alguém está em Cristo, não será, já é. Não será, já é. Não é uma obra que vai acontecendo, sabe, dia após dia, ano após ano. Você é feito novo em folha na hora. Quem não muda radicalmente na hora é sua mente, porque é um software antigo que servia ao velho homem. Esse velho homem morreu, mas deixou vestígios nesse software. Eu estou falando da sua alma e da sua mente, que não é você. Diga, eu não sou alma, eu não sou corpo, eu sou um espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, amém. Lembra do templo, santo dos santos, santo e pátio externo. Pátio externo, nossa vida do lado de fora. Santo o santo, nossa alma, que precisa ser iluminada pela menorá, a palavra de Deus, a revelação de Jesus. E o santo dos santos é o nosso espírito, é o nosso ser real. Quem está comigo? A vida flui de lá. E a gente precisa entender isso. Paulo está dizendo, ande no espírito. Eu não preciso lutar contra a minha carne, eu só preciso andar no espírito. E eu não tenho como andar no espírito me alimentando da árvore errada. Quanto mais se prega a lei mosaica na igreja, mais as pessoas vão cair para os seus esforços. Porque a lei é boa em detectar o pecado, mas só a graça o vence. Sempre a lei vai ser mandamentos que vemos, e a graça é um mandamento que cremos. É uma vida de dentro para fora. A lei vai trabalhar de fora para dentro. Ela é boa, santa e perfeita. Ela vem de Deus, mas não para salvar, não para nos guiar, não para Deus usar ela como um sistema para a gente viver a vida. Ela veio para servir diário, para nos levar para Cristo. Porque o homem, quando olha para o padrão da lei, faz, uau, ninguém consegue viver isso. Eu preciso de um Salvador. Aí você se rende. Porque o que é que a lei, o que é que a graça vai fazer? Vamos continuar. Gálatas 5, né? Abre em Gálatas 5:16. De novo. Até o 18 que diga. 17. Vamos para o 17 e o 18. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra meu eu real. Carne nem sempre na Bíblia é corpo. Muitas vezes Paulo está falando de carne como uma mentalidade. Muitas vezes Paulo está falando de carne como obras da lei. O homem tentando pelas obras da lei, tentando se justificar. Romanos 7 fala disso. E muitas vezes carne também fala do corpo, amém? Mas aqui não está falando de carne como corpo. Está falando de carne aqui, as obras da lei. Diga assim, eu não tenho velha natureza. Irmãos, quando seus olhos se abrirem para entender o que Jesus fez, você vai perceber que você não é mais a fonte da tentação. O pecado é a fonte, não você. E meu corpo, mesmo não nascendo de novo, ele não é sujo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Porque às vezes parece que a gente está lutando, sabe, contra o corpo e a carne, aquela guerra, e fica aquele ensinamento errado na igreja. Paulo diz que tanto meu velho homem foi crucificado, como minha carne também. Então se eu faço uma oração dessa, Pai, por favor, mata minha carne, eu estou fazendo uma oração de incredulidade. Porque toda oração que não passa pela verdade é uma oração errada. A oração tem que passar pela verdade da palavra. É por isso que 1 João 5,14, João disse: e esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus só vai ouvir aquilo que faz parte da sua vontade, e a vontade dele está em sua palavra, revelada em Cristo. Tem alguém comigo aqui hoje, por favor? Então não cria teologia baseada naquilo que não aconteceu. Não cria um Deus vivido com base em experiências pessoais suas. Eu posso orar por alguém e essa pessoa não ser curada, mas eu não posso dizer que Deus não cura. Deus cura porque a palavra de Deus diz que Ele cura. Mesmo que eu ore e alguém não seja curado, eu nunca posso dizer, realmente algumas curas são de Deus e a outra Ele não faz. Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a verdadeira realidade é que verdadeiramente Ele tomou sobre si. Não é só verdade, é verdadeiramente. O autor está enfatizando, dando atenção grande ao texto, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele não vai tomar, Ele já levou. O que é que está faltando? Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: falta.
o download da cura acessar sua mente, quando a imagem correta estiver estabelecida no seu coração, você não vai atrás de algo que Deus já lhe deu. Você vai dizer: era meu o tempo todo, eu recebo, eu pego, me pertence, eu vou viver a partir do que Ele fez. Isso é o batismo, isso é todas as áreas. O problema é que as pessoas dizem o que você tem que fazer, mas não quem você é. É tanto entretenimento, é tanta coisa para fazer na igreja. Meu Deus do céu. Tem gente que está tão cansado. Mas quando você está nesse lugar de descanso, o que você faz não te cansa. Paulo disse: eu fui o que mais trabalhei. Eu não, a graça trabalhou comigo e eu trabalhei mais que todos eles. Alguém vai dizer: uau, você faz tanto, eu não faço nada. O amor transbordou tanto em mim que eu não consigo ficar calado, eu não consigo ficar parado, eu não consigo não servir. Há uma diferença entre servir por obrigação e servir por amor. Mas como é que pode? Ei, Cris, você passando por todo esse processo e não larga a mão do projeto social, de cuidar dessas crianças, dessas pessoas, era para cuidar de você mesmo. Ei, eu estou sendo cuidada, eu tenho alguém que eu bebo da água dele porque eu me sacio, agora eu estou matando a sede de outros. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu espírito, do seu interior vai fluir um rio. O problema é que a gente quer dar água para os outros que a gente nem bebeu. E aí vira religião. Ei, você tem que mudar, a esposa de Maria, você tem que mudar. Tem um monte de erro também em você, e você fica um apontando o erro para o outro, ao invés de ir para o lugar de comunhão. Sabe, eu... Esse Gálatas aqui me mostra a vida de direção do Espírito. Abre em Salmo 23, por favor. Eu estou recebendo direção, vamos lá. Eu tentei pregar uma coisa, mas o Espírito Santo está me puxando para outra. E vamos nessa. Uau, o Senhor é o meu. Quando você reconhece Deus como seu pastor, você agora vai se inclinar para receber dele. Ele é tua provisão. É dele que vem tua fonte de provisão, de paz, de alegria, de tudo. Ele é o meu pastor. Olha que coisa linda, é o meu, algo pessoal. Eu não tenho que ir atrás de lugares abençoados. Eu tenho um pastor. E porque eu tenho ele, nada me faltará. Versículo 2. Primeiro, reconhecer o senhorio dele em mim, a fonte de tudo. Porque muitas vezes fazemos igual o filho pródigo. Você pega a herança, pega coisas materiais, se agarra com elas e vai para a fonte, vai para longe da fonte. Irmão, deixa eu te dizer, se pegar um rio e tirar da sua nascente, o que acontece com ele? A fonte da bênção era o pai. O filho achou que a herança era a bênção. Pegou a herança e saiu de perto do pai. O que aconteceu com ele? Secou. O rio seca. E aí, o homem usa coisas dos sentidos para se satisfazer. Criada pelos sentidos. Os homens dos sentidos, criando coisas dos sentidos e fica nessa vida. Aí nunca tem satisfação plena. Por quê? Porque as coisas do sentido dão prazer momentâneo. Você compra um carro novo. Uau, comprei o carro. Acabou a alegria. Vai ter que comprar outra coisa. E aí vai, sempre tem um vazio. Por quê? Porque quem tem sede precisa beber do lugar certo. A vida vivida fora da sua origem mata você. Coisas dos sentidos, criamos coisas para nos satisfazer, para alimentar nossas crenças, mas nunca nos preenche, porque só a verdadeira vida vai nos preencher. E a vida eterna é essa: conhecer Ele, saber quem Ele é. E aí eu vou saber quem eu sou, vou saber porque eu estou aqui. Cadê o versículo? Sumiu? Está ali ainda? Aqui, foi, viu? Está igual a igreja quando foi arrebatada, foi embora. Deitar-me faz em pastos. Ele faz o que comigo? Me deita. Deitar é uma posição de quê? Sabe qual é o primeiro papel do pastor para nada te faltar? É fazer primeiro você descansar. Só que para deitar no pasto, a ovelha tem que comer o pasto. Diga, primeiro é alimento. Tem um monte de gente aqui me ouvindo e aqui sentado que quer direção de Deus. Quero direção, foca a direção. Tem gente que pegou até guidão, né? Nem mais direção, está com guidão de bicicleta dizendo, Deus me guiou. Só que antes da direção vem um alimento. Deus precisa fazer você ficar tranquilo. Porque você inquieto, com a mente voltada em toda a direção, igual a Marta, fazendo tudo ao mesmo tempo, para tudo e para todos, fica cansado e não sabe realmente o que deve fazer.
Mas Maria que pega a melhor parte, na hora certa, o que está dentro se manifesta. Porque a graça nem sempre, irmão, vai te livrar do problema. Mas sempre eu percebo que quando houver necessidade, a graça vai estar lá. Alguns casos Deus vai fazer antes. Meu Deus do céu, irmão, vê que coisa forte. O alimento vem primeiro, amém? Por isso que Deus quer que você viva um dia de cada. Um dia de cada. Um dia de cada. Por quê? Porque eu vou voltar para cá depois. Mateus 6, 34. Quando vem no meu espírito eu tenho que soltar. Vai lá, irmão. Mateus 6, 34. Estevão. Acertei? Viu Jesus, irmão? Só podia ser rápido desse jeito. Não vos inquieteis, pois pelo dia, porque o dia de amanhã cuidará de si. Tem uma versão que diz: os problemas de amanhã, o dia de amanhã trará o seu próprio problema. Quem tem essa versão? É porque a gente nem lê mais Bíblia, né? Olha aqui, já está fácil. Está mais fácil, né? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou do seu próprio problema. Basta cada dia o seu mal. Pronto, essa parte aqui, basta cada dia o seu mal. O que é que a gente imagina? Que todo dia vai ter algo ruim. Não, ele está dizendo que cada dia vai ter o problema daquele dia. E eu não tenho que estar focado no problema de amanhã. Porque deixa eu te dizer, quando você se alimenta de Jesus e espera inteiramente da graça de Deus, não há voz ativa no sujeito, o sujeito está sofrendo a ação. Você está lá nesse lugar de comunhão como Maria, recebendo revelação, a palavra de Deus e graça sendo trazida para você, você nem sabe. E Deus está trazendo graça, a favor imerecido. Isso está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Aí o que acontece? Você chega hoje, um problema surgiu. Deus não quer que você foque no futuro. É um dia de cada vez, um amanhã quando chegar a graça vai estar lá. Nem preso ao passado, porque já se foi também, amém? Só que existe algo aqui, basta cada dia o seu mal. Ou seja, quando o problema vier daquele dia, haverá uma graça para o problema daquele dia. E muitas vezes você fica preocupado com amanhã, mas deixa eu te dizer, por confiar em Jesus e no favor de Deus, você pode dormir à noite e amanhã aquilo nem existe mais. De forma sobrenatural essa coisa some. Oh, meu Deus, tem uma palavra do Espírito. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado e diga: tem coisas na sua vida que você não tem como sair. Deus vai arrancar você. Você vai para esse lugar de comunhão, você vai para esse lugar de descanso, e o Espírito Santo vai arrancar o teu coração. Como Deus vai exterminar coisas que eram para acontecer. Vai virar a noite quando chega de manhã. Por isso que Ele não quer que você se preocupe com amanhã. Pega no ombro do vizinho e diga: está na hora da gente viver o hoje. Irmãos, eu me acordei de manhã do nada, quando eu olhei o filme de Kung Fu Panda, um vídeo no TikTok. Como é o nome dele? Do Pandinha. Não é você não, viu? O menino do louvor sabe, estou falando dele. Renê, não é Renê não. Não é você não, vou Renê nem sua esposa, que ela tem um programa, né, que é Vida de Panda, eu chamo eles de Panda e Pandinha. Aí vamos lá, é uma tartaruga, o mestre, bem calmo. O bicho é tão zen, irmão. Quando você olha para ele, vai, meu Deus, Jesus foi o homem mais tranquilo que andou nessa terra. Mais calmo, mais tranquilo, mais descansado, amém? Porque aí você toma as decisões certas. Porque decisões baseadas em tuas emoções vão acabar com você. Então eu estou emocionado, não sei o que fazer. Fica com ele até saber o que fazer. Mas nunca se coloque em um lugar que não é a vontade de Deus para a sua vida, porque você vai ter que usar sua carne e seu braço, e esse lugar é o pior lugar do mundo. Meu Deus do céu. Nem eu sabia que ia dizer isso, então tá bom. Aí, como é o nome dele? Pu. O nome dele é Pu. Paul, né? É Pu ou Paul? Paul. Eu gosto daquele filme. E aí, ele chega uma parte tentando lutar contra um cara muito poderoso, e o tartaruga chega para ele, bem zen, aparece, né? Que ele já morreu, aparece. Já morreu e aparece, entendeu? Tudo aponta para Jesus, irmão. E aí a tartaruga olha para ele e faz: pô, você não pode ficar preso ao passado. Com aquela voz bem bonita, né? Porque o passado já passou. E nem preso ao futuro. O futuro é um mistério. Você tem que entender que o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Menina, aquilo subiu como revelação de mim. Presente. Olha o nome do dia de hoje: presente. Meu Deus do céu. Onde é que eu estou? Num presente divino. Pega no ombro de alguém e diga: para de reclamar da tua vida. Para achar que você não tem a vida que merece.
Diga: quando os seus olhos se abrirem, quando você entender quem você é, uma bomba dentro de você vai explodir. Você vai viver a vida pela verdadeira vida. Ei, deixa eu te dizer, um abraço seu pode libertar alguém, irmãos. Ei, a vida, há águas que estão em você querendo sair, mas a sua mente não entende. Então você fica nessa coisa, se vendo através de comportamento e obras, não se vendo pela sua verdadeira origem. Olha o presente de hoje, que presente. Quem pode agradecer a Deus pelo presente de hoje? Ah, Gleison, você não sabe o que eu estou passando. Você está respirando. Rapaz, tem gente que nem respirando tá, pelo amor de Deus. Tudo que a pessoa daria, venderia apartamento, venderia casa, venderia tudo para ter um pulmão de volta. E você tem dois, faz assim. Oh my God, se você ainda está vivo e respirando, é sinal que você ainda pode se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Ei, Deus é o Deus de reviravoltas, rapaz. Então, não tenta trabalhar, vai para o descanso. Começa a compreender como a justiça funciona, como funciona o reino de Deus. A única coisa que Deus mandou você fazer foi buscar compreender como o reino funciona e a justiça. E não é fazer coisas na igreja, é entender. Buscar ali é entender. Eu tenho que estar na igreja de domingo a domingo. Não é isso que muda você. É uma vida de comunhão com Ele. O que eu estou pregando é simples. E Jesus só pregou algo simples. A minha esposa às vezes diz para mim: vai devagar. Vai devagar. Porque eu sou acelerado. Para mim a coisa está resolvida. Na minha mente eu vi aquilo, eu entendi, Deus falou comigo. Mas a minha oração é: Espírito Santo, como eu compartilho com eles? Porque eles precisam entender isso também. Quem está comigo aqui essa noite? Vocês vão me dar alguns minutos. Salmo 23, versículo 2, vai lá. Aleluia. Antes do Salmo 23, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Para que a lei foi dada? Vocês sabem? Diga assim: a lei de Moisés. Porque nenhum de nós ficou sem lei. Paulo diz em Romanos 2 que os gentios estavam debaixo da lei da consciência. Paulo diz em Romanos 3 que os judeus estavam debaixo da lei mosaica. E Paulo diz que a igreja está debaixo da lei da graça. Ou a lei do amor. Ou a lei do espírito e de vida. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós não ficamos sem lei, mas agora nós não estamos debaixo da lei mosaica. Quem está comigo? Então a lei mosaica não vai, sabe, vivendo a vida na nova aliança não vai me fazer quebrar os 10 mandamentos. Pelo contrário, você vai conseguir cumprir coisas que você não conseguiria na carne. Porque as regras externas não te capacitam a realizar a obra de Deus. Mas o Deus habitando em você. Tem alguém comigo aqui hoje? Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 3. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda, senão nem entro. Tem mais não, irmão. Então vai para Salmo capítulo 23, versículo 2. Salmo 23, versículo 2. Vai lá, vai lá. Diga assim: um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Deus quer curar pessoas aqui de uma vida estressada e de uma vida agitada do lado de fora. Amém? Porque hoje a gente vê cura para todas as áreas, mas essa área também está ferindo muita gente. Eu nunca vi tanta gente ansiosa e depressiva como nós vemos hoje. Por causa das notícias, das redes sociais e por causa de uma vida agitada. Porque você não descansa. É importante descansar, irmão. Até Israel, haviam leis para que eles descansassem a terra por 7 anos. Se você não descansa a terra, quando plantar, como é que ela vai? Então às vezes é bom você separar um dia para descansar. Às vezes até fazer uma caminhada vai te fazer bem. Você está pedindo uma resposta para Deus. Deus não guia um carro parado. Amém? Vai para a comunhão com Ele. Vai estar com Ele. Às vezes tudo que você precisa é fazer uma caminhada. E olhar a sua volta e dizer: uau, eu estou melhor do que muita gente. Eu estou solteiro, estou doido para sair da solidão. Você não sai da solidão quando encontra alguém. Você vai sair da solidão quando se encontrar. E você só se encontra nele. A gente está buscando coisas para ocupar o lugar que só Ele verdadeiramente ocupa em nossas vidas. Religião põe pesos. Ele diz: o meu jugo é leve e é suave. E a paz de Deus vai guiar os nossos corações. Sabe, lá em Colossenses, Paulo fala algo muito interessante. Ela será juiz do nosso coração. Tem coisas que você não tem paz, não se move. Aquilo está inquietando você, sabe? A paz também é juiz.
Ou seja, muitas vezes eu percebo que Deus está tentando me guiar em algo porque eu tenho paz, mas muitas vezes eu percebo que eu estou inquieto mesmo, irmão. E sabe, está sendo juiz no meu coração a falta de paz. Eu não escuto uma voz, Gleison, faça. Mas meu irmão, eu estou debaixo de algo que eu não tenho como sustentar pela minha carne, eu vou só cansar. Ele não me quer vivendo isso. Ah, Gleison, mas se eu sair desse trabalho, como é que eu vou viver? Ei, eu não dependo de emprego, eu dependo do Senhor Jesus. Para de transformar pedra em pães. Para de transformar coisas, o motivo da tua segurança. Quando você está ok com quem você é e sabe que o que te sustenta é a voz que vem dele, nada mais vai te abalar. Você vai viver num lugar inabalável. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. É a figura do Espírito Santo. E não Sinai, obra da lei mosaica, esforço humano. Esse lugar de descanso e de comunhão com Deus te sustenta. Salmo capítulo 23, versículo 2. Ele me faz deitar em pastos, ou seja, me alimenta e do alimento eu descanso. Diga, antes das direções vem o alimento e o descanso. Aí ele diz, guia-me mansamente às águas. A água é o quê? Tranquilas, de repouso, de descanso. Fala de descanso, comunhão. Amém? Versículo 3, estou encerrando. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas. Veredas aqui é caminhos tortuosos ou caminhos em círculos. Nem sempre os caminhos de Deus para nós é em linha reta. Se um pastor pegar o rebanho de ovelhas em Israel e tentar subir a montanha em linha reta, as ovelhas vão cansar. E tem muito pastor de igreja fazendo isso, empurrando as ovelhas. O papel também de um pastor de igreja não é empurrar as ovelhas ou conduzi-las, é alimentá-las. Meu papel não é guiar vocês. Quem guia vocês é o Espírito Santo. Vocês têm um pastor central. O problema é que tem muita gente como pastor na igreja tomando o lugar do pastor Jesus. E eles que dão direção. Você só vai namorar com minha permissão. Você só vai fazer isso com isso. Ah, Gleice, cuidado, você está sendo desrespeitoso. Não, irmão, eu estou nem aí para o que pensam sobre isso. Regras de homem, coisas de homem. Põe freio na carne e a carne aguça mais ainda. Eu quero ver onde é que isso vai parar. Pessoas feridas, frustradas e acabadas no corpo. Não, o papel do pastor não é conduzir. O papel do pastor é alimentar. Mas o verdadeiro pastor, que é Jesus, ele vai falar e você vai ouvir a voz. É ele que te conduz, é ele que te guia. Mas ele não empurra a ovelha à força. Ele guia liderando-a com o exemplo dele. Meu Deus, ele vai na frente, meu irmão. Olha que coisa tremenda. Pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Esses caminhos em círculos, muitas vezes parece que não vai dar igual algum. Então diga, não é sobre direção. Diga, é sobre quem me guia. E a gente passa a vida toda fazendo o quê? Eu quero direção para isso, direção para aquilo. É ou não é? É ou não é? É ou não é, irmãos? Diga assim, é uma vida vivida em sintonia com o Espírito Santo. 1 de Reis, capítulo 17. Vai lá e eu encerro. Eu quero começar do versículo 3. Põe na tela, por favor. Sai dele. Aleluia, irmãos. Quem está comigo? Olha que coisa tremenda. E ela foi e fez conforme. Não, irmão, versículo 3. Tá vendo tu? Não fica olhando o irmão do lado, não. Escuta eu. Às vezes eu brinco com minha esposa, eu vou dormir cansado. Eu disse, cuida Deus, só tem eu. Vai, coça aqui minhas costas. Cuida Deus, só tem eu. Retira-te daqui. Acabe vem com a sentença sobre Israel. O rei Acabe é um rei perverso. Ele estava reinando o reino do sul. Israel é dividido em dois reinos. Reinos do norte e reino do sul. E agora o que é que acontece? Agora eu me confundi, esse é norte, sul. Eu sei que ele pegou a maior parte do reino. E a Bíblia diz que ele fez algo errado aos olhos do Senhor. E aí veio o julgamento. E o julgamento de Deus foi falta de água. E Elias disse, conforme a minha palavra, não haverá chuva em Israel. E aí o que é que Deus disse para ele? Agora sai daqui e retira-te daqui e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está junto, diante do Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias libera uma sentença de julgamento, só que ele
sentenciando Israel, ele vivia onde? Então a sentença era para alcançar ele também, o julgamento, não era? E por que não alcançou ele? Por causa da direção de Deus. Deus sabe onde te colocar no lugar certo e na hora certa. Só que Elias vai para o Querite, e o que acontece lá? Olha que coisa sobrenatural. Ele ia beber água do ribeiro, fala de comunhão, e o que é que ele ia comer? E o que é que acontecia? Versículo 5. O corvo são pássaros conhecidos como pássaros sujos. Rapaz, talvez se Deus dissesse mata e coma, eu, puro do jeito que sou, nunca comeria algo impuro. Para de chamar de impuro aquilo que Deus santificou. Deus vai mudar a tua mentalidade sobre coisas que você acha certa ou errada pelo Espírito. Para de enxergar as pessoas na ótica humana. Quando você enxergá-las pela ótica de Deus, você vai enxergá-las em amor, e você vai ver o que Deus vê. Porque Deus vê em você o que ninguém vê, meu irmão. Esse animal sujo, era para ele dizer, o animal sujo, vim me alimentar, não quero. As direções vão contra o natural, sim ou não? Se você tentar entender as direções de Deus no raciocínio humano, você não vai, irmão. Porque muitas vezes Deus manda você comprar sem dinheiro. Está escrito na Bíblia. Coma, beba e compre sem dinheiro. Você está orando para Deus pagar sua dívida e Deus te dá um carro. Você está orando para Deus pagar suas contas e Deus te dá uma casa. Eu passei um período só estudando sobre provisões divinas. E quando eu cheguei aqui, comecei a pregar para encerrar, o Espírito Santo me guiou para esse lugar. Porque olha o papel do pastor, ele vai alimentar a ovelha e ele agora vai fazer ela descansar pelo alimento. Sabe por que tem muita gente agitada na igreja? Porque não está se alimentando da revelação de Jesus. Vem para a igreja, mas a mente não fica com a palavra. Porque olha o que é que Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. O trabalho do diabo não é para você, é roubar a semente. Porque o que vai mudar a tua vida não é quantia de dinheiro, é a palavra que Deus te dá. Porque o que sustenta Elias aqui não é como, não é pão, não é água e nem carne. É a direção, é aquilo que Deus falou. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, não é sua conta, não é o seu trabalho, não é o seu pai, não é o que você tem no bolso. Quem te sustenta é Ele, é a palavra que Ele te deu, que não vai deixar faltar nada. É a palavra que Ele te deu, que vai te proteger, que vai te guardar, que vai fazer você caminhar por aquele caminho e nem o mal vai te suceder. É aquilo que te leva e te volta, vai te traz de volta. Porque o problema da gente com relação à direção é que quando Deus nos guia para um lugar, a gente se acomoda lá. E Deus fala ao meu coração agora que Ele vai tirar muletas da tua vida. Muitas vezes até as bênçãos você faz muleta nelas, mas Deus sabe o potencial que você tem. Ele sabe para que você foi chamado. Então essas muletas precisam ser arrancadas para você cumprir o seu propósito e o seu destino. E olha que coisa, ele achou bom o lugar, ficou lá, é maravilhoso, está nesse lugarzinho do Querite. É lindo demais. Mas tem uma missão para cumprir. E olha que coisa linda. 5, irmão, versículo 5. Foi, pois, e fez conforme. Fez conforme o quê? Fez conforme o quê? Porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e... Fala da comunhão com Jesus. Pão e sua carne. O pão. Quem está comigo, irmãos? Como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha que coisa linda, irmão. Uma ave trazendo comida. Você vai ficar perplexo com a forma que Deus vai trazer provisão para a tua vida. A economia do céu não funciona com a economia da terra. Quando você entender quem Deus é, quem você é, você vai atrair para a terra as riquezas de Cristo. Jesus com 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão de 5.000 homens. Deixa eu te dizer, você não tem noção do que Ele pode multiplicar. Agora o problema é que tem muita gente esperando algo grande acontecer para se mover. Você precisa entender que o cuidado de Deus vai fazer pão e carne todos os dias. Significa o alimento diário. Se alimenta Deus multiplicando pão, Deus multiplicando peixe. Sabe o que é isso? É Deus ensinando a você a depender dEle. Porque muitas vezes a gente quer logo ganhar, sabe, na Mega Sena, 80 milhões. Se eu ganho na Mega Sena, resolve tudo. Mas nada vai ser construído em você. O que Abraão queria era ser pai de Isaac. O que Deus queria era que ele fosse o pai da fé.
Se ele fosse só pai de Isaac, seria 9 meses. Mas para ser pai da fé, foi 25 anos. Aquilo que você quer, muitas vezes não é o que Deus quer para você. Porque Deus está construindo algo em você muito grande para onde vai te levar. Então se você pega os 80 milhões, mas se você não é trabalhado, aquilo te mata. Então, dependência de Deus não é um lugar ruim, é o melhor lugar do mundo. O problema é que, sabe por que a gente quebra muita cara? Sabe por que a gente vive mal? Porque a gente cria meios de não depender de Deus. Todas as vezes que eu criei meios de não depender de Deus, eu quebrei a cara. Estabilidade não é segurança, segurança é depender do Senhor. Quem pode levantar a mão para cima e diga: eu tenho um bom pastor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho aquele que cuida de mim. Ele me provê, Ele me guarda, Ele me cura, Ele me protege. Ele é o meu pastor. Não é sobre ter dinheiro, é sobre ter o pastor. Se você tem um pastor, você tem a provisão dele. Se você tem um pastor, você tem a direção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tudo é sobre o pastor, não sobre o que ele pode oferecer. Para de buscar os acessórios e fica com a vida dele, porque tendo ele, eu tenho tudo que ele oferece. E olha que coisa interessante aqui. Sucedeu que, passados os dias do ribeiro, secou. Diga assim: as muletas vão ter que sair, porque não tinha havido chuva na terra. Versículo 8. Então veio a ele a palavra: quando uma estação acabar, é porque uma nova estação está chegando. O ribeiro secou porque Deus estava dizendo: a gente se acostuma, mas como é que pode? Deus me deu direção para ir para ali e agora tudo mudou. É porque o negócio girou, não é mais lá. Então Deus vai te levar a um nível maior, porque agora Ele te treinou em coisas pequenas, pedacinho de pão e pedacinho de carne. Agora você vai ver um milagre maior. Você vai entrar em coisas maiores. Não é sobre o que Deus está fazendo, é sobre a fé que Ele está trabalhando no teu coração. É sobre estruturas de fé que estão sendo montadas em você para as novas direções que estão vindo. Quem está entendendo, irmão? E a gente fica chocado porque o ribeiro seca. Como é que Deus pode ter me levado para lá se secou? Claro, Deus te levou, mas a direção agora muda. É outra estação. E eu vou encerrar versículo 9. Levanta-te e vai para onde? Serapta, que é de... e habita ali. E eis que ordenei uma mulher viúva que te sustenta. O que é que a gente imagina no natural? É uma mulher com dinheiro. Essa viúva deve ser rica. Vou chegar lá, ela vai ter dinheiro. É ou não é? Deus chega para a pastora Janete: vai para Recife, que lá tem uma mulher viúva que vai te sustentar. O que é que ela pensa? A mulher deve ter um câncer, vou orar por ela, vai ser curada. Ela vai dizer: minha filha, eu sou milionária, tome, viva disso agora. Não, chega lá, a mulher viúva tem um filho e está com o último pedaço de último pão para comer. Olha que coisa linda. É, né? No natural a gente não entende nada. Deus está me levando para isso. Como é que Deus me leva para um negócio desse? No natural parece um retrocesso. O ribeiro estava bom demais, irmão. Tinha água todo dia. E ainda tinha aqueles animais preto voando, miserável, feio, parece a morte. Sujo, trazendo pão e carne todo dia. Mas agora eu vou para um lugar que tem uma viúva me esperando. Chega lá, olha como estava a condição da viúva. Vai, irmão, 10. Bota aí, Estevão. Estevão, corre aí, Estevão, vai. Então ele se levantou e foi. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ela chamou, ele disse: traz-me, peço num vaso um pouco de água e de azeite para que eu beba. O homem de Deus disse: traga azeite para mim, um pouco de água. Versículo 11. E indo ela a trazê-lo, ela chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite na... Eu só estou com um pouquinho de nada de farinha, um pouquinho de azeite. E veis aqui, apanhei 2 pedaços de madeira. 2 pedaços de madeira, e vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que comamos e... Mas essa dispensação é da lei. Você tem que fazer primeiro para Deus fazer para você. Então, olha o que é que Elias disse. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim. Prepara para mim um bolo pequeno. Traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14. Porque assim te diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela e o azeite da botija, até o dia que Deus enviar, porque quando a chuva chegar, a estação é outra. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: Deus está falando com alguém aqui hoje.
Algumas coisas vão acontecer até a estação e a direção acabar. Quando a direção e a estação acabar, pelo Espírito de Deus, Deus vai te puxar para um outro lugar. Porque a chuva chegou e a chuva fala de algo muito grande. Só que o que é interessante é o seguinte, olha o que aconteceu, versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos. Versículo 16. Da panela a farinha, e da botija o azeite, conforme. Você já imaginou? Você pegar um saco de farinha, cortar, e quanto mais tira a farinha, tem farinha dentro, sem vir de lugar nenhum, sem reposição. No natural tem como isso acontecer. Você pegar um azeite de galo daquele, derrama, e quanto mais derrama, tem azeite dentro, da onde está vindo. Como é que isso pode acontecer? Só que a palavra que vem no meu coração é o seguinte. Ela disse, eu tenho azeite e farinha, e 2 pedaços de madeira. Para fazer o pão, tem que pegar a farinha e o azeite e juntar, esmagar, amassar, e depois assar no fogo. Com a madeira, faz fogo e assa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E os 2 pedaços de madeira falam da cruz. Ele é o pão que foi assado no fogo da ira de Deus. O fogo fala da ira de Deus derramando na cruz sobre Jesus. Ele foi assado, e porque ele foi assado, agora ele virou o nosso alimento genuíno e verdadeiro. E ele é toda a nossa fonte de provisão. Quando você come desse alimento, nada mais vai te faltar, porque ele é o teu pastor. Esse alimento que é a revelação de Jesus vai trazer graça, vai trazer provisão, vai trazer cura, vai trazer todas as coisas. Diga assim, eu tenho o pão vivo que veio do céu. Perceba que o milagre vem de um pão que foi assado em 2 pedaços de madeira no fogo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética no meu coração. Deus está mudando as estações. Pode vir um grupo de louvor. E não fica quieto, não fica andando muito pelos cantos, não vai no banheiro, irmão, fica ligado. Porque às vezes a gente acha que avivamento é barulho, e não é, quietude. O Espírito Santo, ele quer se mover, e muitas vezes nós ficamos tão inquietos, agitados, e não, sabe, descanso. Para um pouco, lá no Santíssimo não tinha barulho algum. Nada, nem zoada. E a presença estava lá. Então às vezes não é a música. O mover do Espírito vem de outra maneira. Deus vai abrir os olhos de pessoas aqui essa noite. Está vindo uma provisão sobre a tua vida, que não vai depender dos teus esforços, mas das direções que Deus está te dando. Coisas sobrenaturais, não porque Deus só quer te dar dinheiro, mas é porque é sobre o teu chamado. Era o chamado de Elias. Eram estações, Querite, agora Serapte, e agora a direção muda. Deus está mudando estações para que você não se apoie em muletas. Não estabiliza teu coração naquilo que é estável, mas estabiliza na palavra que Deus te dá. E a palavra que Deus te dá é: as estações estão mudando. Estou te levando para níveis de fé maiores. E não é o corvo que te alimenta, nem a viúva, é a palavra que eu te dei. Tem uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida, e essa palavra está te sustentando, está te guardando, está te guiando. Você vai entrar em sintonia com o Espírito, não andando na carne, mas andando pelo Espírito. Isso é nova aliança. Uma vida onde eu sou guiado, eu sou alimentado, descanso, e do descanso Ele me guia, Ele me leva. Parece que eu vou andar em círculos, mas não, Deus vai me levar para onde Ele disse que me levaria. Parece que eu estou perdendo tempo, mas não está. E você não precisa descer para o Egito como Isaac. Ele disse para você: fica em Gerar. Gerar significa círculos, caminhos em círculos. Para quê? Para você não se cansar. Por isso que Ele não te leva direto para o topo, porque se Ele te levasse em linha íngreme, você ia ficar cansado. Então Ele te leva te alimentando, Ele te conduz te alimentando, Ele vai te guiando, te alimentando, te dando palavras, enviando pessoas, te conectando a lugares, a coisas, para cada estação. Mas quando chega as estações certas, Ele vai te colocar nos lugares certos. E o que vai te sustentar não é o lugar, não são as pessoas, é a palavra que o Senhor liberou sobre você. Porque quando Deus libera uma palavra da parte dEle, uma unção profética é liberada através dessa palavra, e ela começa a criar tudo em volta dessa palavra. Feche seus olhos e comece a render graças ao Senhor. Há uma unção do Espírito Santo sendo liberada aqui essa noite.
Deus vai curar pessoas de uma vida apressada. Você chegou aqui com a mente muito agitada. Você não consegue nem calcular para onde vai, o que vai fazer. Angústias estão tomando o teu coração, tua vida. Mas o Senhor está trazendo calmaria para a tua mente agora. Deixa fluir isso no teu coração, vai. Se você puder orar em outras línguas, começa a orar em outras línguas. Se você puder adorar, começa a adorar. Mas esse é o momento do Espírito Santo. Quando você está no campo de futebol, sabe, Ele deixa você à vontade. Você pode gritar gol. Mas quando está num momento como esse, Ele vai aproveitar esse momento para tratar coisas em você, para manifestar em você a sua glória, a sua presença, e tratar diretamente com você algo sobre o seu chamado, sobre aquilo que Ele te chamou para fazer. Comunhão, Maria pegou a melhor parte, só uma coisa necessária, e você faz 10, 20, 30, não, só uma. A fonte da vida vem desse lugar. É por isso que Pedro entendeu isso e colocou diáconos. Ele disse: nós não vamos ficar servindo as mesas, porque servir as mesas não é de Deus. Sim, é, mas o nosso chamado é alimentar o rebanho, alimentar o povo. Não vamos ficar com os serviços, vamos colocar pessoas para servir. Vamos ficar com o Senhor, ouvindo dele para dar direção e alimento para esse povo. Meu Deus do céu, você não está vendo que o diabo está trabalhando para você não ter comunhão? Você não está vendo que tudo que o diabo está fazendo é tentar roubar você dessa vida, é fazer você cair para os seus esforços, é fazer você ficar consciente de você, do que tem, do que não tem, ao invés de olhar para o verdadeiro centro da fé da nova aliança, Jesus. Há uma unção aqui agora, meu irmão. Feche os olhos. Há milagres acontecendo em casa, na igreja. Olha a presença do Espírito Santo nesse lugar. Choremanás. Minha vontade é de sair correndo aqui essa noite. Há um fluir do Espírito de Deus aqui essa noite. Ei, fecha os olhos, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir, está acontecendo. Está acontecendo, deixa fluir, deixa fluir. Oh, Ramanassuri Cantelebalabash. Isso, Juninho. Quando o ribeiro seca, não é sinal que você vai passar fome. É sinal que Deus tem novas direções, novas estações. Deus nunca vai usar lugares para te sustentar. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é o Senhor que te levanta. Deus está livrando pessoas do estresse aqui hoje. Ele vai reposicionar o teu coração no descanso. Deixa fluir, não olha para o teu irmão, não escuta ninguém, coloca a mão no teu coração e vai adorando. Presença do Espírito Santo guardando você. Coração de Deus é curar você essa noite. Coração de Deus é levantar você essa noite. E Deus está te guardando, te curando aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo, há uma graça sobre a sua vida.